Então a nossa questão é a seguinte, e ainda relacionada com os jovens, porque estávamos a falar de uma jovem adolescente. Qual o melhor processo para chegar aos jovens com mediunidade quando têm ataques de pânico ou outros? Falando, obviamente, nos jovens que não são frutos dentro de uma família espírita. Conforme o Alexandre disse muito bem, os nossos jovens têm fortes apelativos da matéria e, na realidade, o convite à materialidade é muito grande. Mas se esse jovem, de facto, tiver a sorte de encontrar na família ou em amigos pessoas ligadas à doutrina espírita, pode-lhes muito bem explicar que esses sintomas, esse síndrome de pânico, têm uma causa também espiritual e que, efetivamente, a doutrina espírita, à luz da ciência, porque é comprovado cientificamente, a pode comprovar. Se o jovem aceder em, na realidade, visitar uma casa onde, efetivamente, lhe pode ser explicado a causa, não a causa, o porquê do síndrome de pânico, que tem, efetivamente, podem ter causas e tem também espirituais, esse jovem possivelmente compreenderá e poderá passar a frequentar a casa, que terá benefício, como vimos também na frequência de evangelização, com o comprometimento dos pais e nas suas tarefas edificantes, que muito vão ajudar a compreender e a aceitar para poder superar. Aqui outra questão que a Casa Espírita, para complementar, que a Casa Espírita oferece, para além da evangelização, porque não há milagres. Enquanto não houver alteração de comportamentos, não há alteração dos efeitos. E porquê? Porque a função da dor, como já vimos anteriormente, tem a ver com as necessidades do próprio espírito evoluir. Ora, para além, como complemento da evangelização, já se falou aqui do Evangelho do Lar, já se falou aqui, e muito bem, do passe magnético, quiçá mesmo trabalhos de assistência espiritual, os chamados trabalhos de desobsessão. No fundo, a ação da doutrina do Centro Espírita é uma ação de complemento à vontade do próprio jovem em aceitar essa realidade. Digamos que o centro faz a sua parte e o jovem tem que fazer a dele. A família tem que fazer a sua parte. E normalmente estão associados a estes ataques de pânico questões de natureza espiritual, porque estamos na presença de jovens com muita sensibilidade, que captam, embora às vezes não vejam, mas captam problemas, sensações, presenças, por aí adiante, e que devemos atalhar com os trabalhos de passe água fluídica também e desobsessão, eventualmente, se essa for a leitura do problema. Então, nunca descurando o aspecto da evangelização. Nunca descurando o aspecto da evangelização, que é, no fundo, para construir uma nova realidade dentro da casa mental do próprio jovem. E essa ajuda chegará inquestionavelmente pela bondade, enfim, pelo amor que Deus tem a todas as suas criaturas. A nossa pergunta é uma só, mas está dividida. O que é a materialização? E poderemos cruzar-nos nos nossos dias com espíritos desencarnados, materializados, sem que nos apercebamos? O que é a materialização? Eu, enquanto estava a elaborar o trabalho, acho que foi a única vez que eu incomodei o Sr. José António, foi para lhe perguntar se eu podia dizer aqui, e depois esqueci de dizer, a própria mediunidade de vidência é uma materialização. Nós vemos o espírito porque ele está materializado aos olhos do médium vidente. Aquilo que se fala aqui, que a Ivone relata, é as materializações que ocorrem dentro dos centros espíritas quando se está a realizar um trabalho.
existe a manipulação dos fluidos por médiuns que lá se encontram com essas faculdades para que o espírito, que se aproveita disso mesmo, possa aparecer aos olhos de todos. Ok? Por isso é que existem essas materializações. Relativamente à segunda parte, que é... Nós poderemos cruzar com espíritos desencarnados materializados, cruzar no nosso espírito. Sem que a gente se aperceba. Não te passa pela cabeça a quantidade deles que estão aqui agora. Materializados. Nós somos materializados. Como? Materializados. Visíveis dos nossos olhos. Claro. Tu estás a olhar para mim e eu estou a ver um espírito, não é? Claro, os espíritos encontram-se em toda a parte. Okay? Como eu estava a dizer no início, a própria evidência é uma materialização de um espírito, por isso, se alguém tiver a faculdade de evidência, será capaz de os ver. Aquilo que acontece é que nós andamos pela rua e muitas das vezes sentimos dores, sentimos alguém que passou por nós, um friozinho, estamos a cruzar com esses espíritos aí na rua. Agora, dependendo daquilo que tu sentes ou não, também tens que fazer o mínimo. Orar pelas dores que estás a sentir, não é? Pensamentos que não são de que vais andar pela rua, vais a pensar em nada e de repente vem alguma coisa que não tem nada a ver com os teus pensamentos. Tens que tentar conduzir esse pensamento para a parte mais correta, se tiveres o mínimo. Eu gostaria só de complementar com o seguinte. Nós temos na nossa história, na história de Portugal, um fenómeno muito interessante, da chamada bicorporeidade. Sabem qual foi? Não, eu estou a... Vocês já sabem que são bem dos trabalhos de estudo, estou a perguntar à plateia. Sabem, aos nossos companheiros, sabem? É? António de E Pádua. o que é que aconteceu? Não é António de Pádua, é o Santo António de Lisboa. É só uma graça. O que é que aconteceu? É para responder ou vai responder você? Não. Sim, o fenómeno, o que é que aconteceu? Foi um desdobramento. O que é que aconteceu? Ele estava a entrar lá e Eu estava em Pádua. E o pai está... Não, reparem, sabem quando era pequeno, nas aulas, a professora mandava dizer a tabuada. Eu só sabia a música, não sabia a letra. Só cantava, não sabia a letra. Então aqui é importante perceber a letra também. Então, o espírito, António de Pádua, estava a lecionar em Pádua. O seu pai estava num julgamento em risco de ser condenado à morte. E então ele transporta-se em espírito ao local do julgamento e vem testemunhar em favor do pai. Toda a gente que estava na sala viu o espírito? Então estamos na presença de uma materialização. A materialização tem todos os sintomas da vida física. Então, esta questão foi colocada por Allan Kardec no livro dos médiuns. E o espírito que responde, São Luís, diz: sim, é possível cruzarem-se com espíritos na rua materializados. E Kardec deu a esse espírito o nome de agêneres. Agêneres. Não é verdade? Não está lá no livro dos médiuns? Então, sim, pode haver materializações fora do contexto espírita e podem cruzar-se connosco esses espíritos de tal sorte que não sabemos se de facto são ou não são, porque senão nós até nos benzíamos com a mão esquerda. Mesmo espíritas que somos, íamos benzer com a mão esquerda. Não é? Dizíamos logo, é um obsessor, é logo a primeira coisa, é um obsessor. Então, estamos na presença de um fenómeno que é normal. É incomum? É, mas é normal. Porque faz parte das leis da vida. Nós é que estudamos pouco e não estamos, muitas das vezes, familiarizados com estas questões. E a esse respeito, na Revista Espírita, também Kardec faz alusão a relatos dessa natureza que lhe chegavam dos mais variados pontos. Dos mais variados pontos. Eu não sei hoje quem é que apresentou aqui um trabalho, já não me recordo quem foi, creio que foi de manhã, que apresentava um trabalho,
que São João relatava que os discípulos estavam no cenáculo, em ambiente fechado, e aí Jesus se apresentou. Apresentou-se a todos. Ora, se apresentou a todos, o que é que houve? O que é que na linguagem espírita, o que é que se tratou? Da materialização de um espírito que nós chamamos de agênero. Quando se vai, eu vi um espírito, um agênero. Então o agênero diz assim, é um espírito que se materializou. Compreende esta questão? Então, digamos que é incomum, é verdade, mas é possível. Porque isto é, digamos que, o que traduz a experiência e os factos e não há nada de transcendente. Alexandra, Bezerra de Menezes, quando estava encarnado e estava a passar por um período extremamente difícil, apareceu-lhe a bater à porta um jovem a pedir lições, não é? E que pagou-lhe essas lições à cabeça, digamos assim. E depois esse jovem nunca mais apareceu. Estamos na presença também de um agênero. De um agênero. Compreendemos a situação? Portanto, é normal nestes fenómenos acontecer. Kardec estava aturdido com a situação. E é por isso que ele coloca, porque Kardec... não está a ouvir? Kardec recebia informação dos mais variados pontos do país, do mundo. E ele procurava, havia coisas muito esquisitas, como é o caso, e ele levava esses assuntos às reuniões íntimas dos espíritos benfeitores que o tutelavam. E era aí que lhes davam respostas, entre as quais esta questão dos agêneros. Não é? Portanto, ele ficou, também ele, atónito com a situação. Provavelmente nunca tinha presenciado isso. Mas como havia daqui e de acolá relatos de espíritos, de aparições desta natureza, de materializações, ele colocou aos espíritos e eles é que lhe deram essa informação. Então a sala 7 tem a segunda pergunta para o Hugo, e é assim: essa comunicação de Charles ao médio envolvente, de que tipo era? Então se refere ao tipo de mediunidade exercida? Sim. O que é, se era por Ah, casamento. sim. No caso do Charles, a Ivone refere, portanto, que o espírito envolvia o Thomas. Ela lá nem refere o nome, mas depois nas pesquisas acabei por descobrir que ele se chamava Thomas, mas não é que seja muito importante, mas para estarmos dentro do contexto. E ele relata que conseguia até ver mesmo a entidade. E era como se o discurso fosse surgindo na sua mente, num tal envolvimento intenso, e ele começaria então a psicografar e a escrever tudo aquilo que Charles lhe dizia. Tanto é que o próprio estilo do escritor foi mantido na íntegra. Daí a tal dificuldade dos fãs não conseguirem perceber onde é que Charles interrompeu a obra e o médium continuou. Portanto, a comunicação era fiel, já se sabe, como todos sabemos, o médium não deve ter conseguido logo de imediato chegar a essa sintonia. Portanto, tudo teve o seu processo, e daí também a Ivone referir que não foi fácil para o espírito de Charles ter descoberto o médium logo numa primeira instância. Portanto, só quando escolheu um instrumento adequado, num tipo de vibração e de sintonia, é que se conseguiu dar ao ponto do próprio médium conseguir visionar o espírito, e ele descrevia que era um ar melancólico e pensativo, e que todo o contexto, ou todas as frases que ele iria continuar, iriam surgindo naturalmente, e claro, seriam psicografadas pelo Thomas, pelos médiums. Esta questão do que o Hugo acaba de referir, de afirmar, relativamente à sintonia entre o espírito comunicante e o médium, é importante que nós, trabalhadores espíritas e trabalhadores, porque tudo isto são lições de referência para as nossas pretensões, para as tarefas que nós desenvolvemos. E não deixa de fazer sentido esta questão aqui com o livro Memórias de um Suicida. Recordam-se que falámos há pouco de que o livro tinha 2 capítulos.
O primeiro, que era o relato de Camilo Castelo Branco, verídico, autêntico, mas não passava de um relato. Diz, olha, uma letra, aqui passa-se isto, passa-se aquilo, passa-se aquilo outro. E agora a questão é, sob o ponto de vista científico e filosófico, porquê? Até onde? E é o espírito de Leon Denis que vem fazer esse trabalho. Então, nós estamos na presença de um trabalho corriqueiro, perdoa a minha expressão, que muitas das vezes acontece connosco. Escrevemos umas coisas e julgamos que dá logo para escrever um livro. E nós devemos ser criteriosos e exigentes na matéria que estamos a adquirir e às vezes como referência. Porque no caso de Memórias de um Suicida, a importância do livro não seria a mesma sem Leon Denis. Compreendemos? Então, e reparem a natureza moral, a fineza de espírito, a grandeza daquela alma de Ivone do Amaral Pereira, que diz não. Ela olhou para o trabalho e diz não. Isto é mistificação. Não pode ser. Nunca ouvi semelhante. E esse livro precede todas as obras de André Luiz. Esses relatos, as experiências passaram de lado a lado. Então, o que é que ela faz? Retém o livro desde 1926 até 1956, quando foi editado. 50 anos. Mas, em 2006, 50 anos depois... Diga? 30, não é? 30 anos. Em 2006, numa entrevista que colocaram a Divaldo, e é Divaldo que revela a revelação, não, mas a confidência que André Luiz teria feito a Chico Xavier. Que o livro Memórias de um Suicida era o melhor livro dos 50 anos passados e dos 50 anos vindouros. Portanto, naquele período do século, tinha sido o melhor livro, a melhor obra espírita para toda a humanidade. E porquê é que enfatizamos esta questão? É que uma mensagem que qualquer um de nós é capaz de escrever, dizer assim, olha, alguém que nos escreve um mail, eu estou a sofrer muito, não sofras, ora, tu tens confiança em Deus, tu, olha, se vem de lá, mas fizeram-me isto, fizeram aquilo, tu não releves isso, tu perdoa, olha que depois tu podes ter isto, pode ter aquilo, não é uma mensagem boa? É. Mas nós somos bons, não estamos a caminho, mas é uma mensagem boa. Mas daí até ser editada com o espírito missionário, vai uma grande distância. Estamos a compreender? Então, a diferença entre o primeiro capítulo do livro do Espírito, a primeira fase do livro Memórias de um Suicida, e a segunda, vão uma distância muito grande. Então nós podemos estar na presença de uma obra escrita por uma boa pessoa, por um bom espírito, mas é uma obra de água e açúcar. Acrescenta alguma coisa aos meus conhecimentos? Não. Mas faz-me algum mal? Também não. Mas dá alguns bons conselhos? Dá. Então é bom. Mas de facto não é uma referência. O livro Memórias de um Suicida, a primeira parte, podia ser bom, mas não seria uma referência como passou a ser com a intervenção de Leon Denis. Compreendemos? Então é importante que nós médiuns tenhamos também na Ivone do Amaral Pereira as suas características morais, as suas ponderações, a sua sensatez para sabermos se estamos a editar um livro açucarado só para entreter, um livro, se quisermos, cor-de-rosa, não é? Ou de facto um livro de cabeceira que nos obriga a estudar e que nos vai trazer alguma coisa. E isto é muito importante para aqueles que nos consideramos espíritas, quer de um lado, quer do outro, para que não sejam introduzidas nos conceitos doutrinários questões de natureza pessoal, quer seja humana, quer seja espiritual. E nós temos o direito de preservar a pureza doutrinária. E esta é que é a diferença entre aquilo que é espiritismo e espiritualismo. Compreendemos?
Então é por essa razão que a Ivone do Amaral Pereira não seja só uma questão de retórica, mas que seja uma questão de estudo e em detalhe pelo comportamento, de humildade, de clareza, de ideias, de honestidade e de lealdade com o próprio Cristo e com os benfeitores que a assessoravam. Trago aqui 4 perguntas. As 2 primeiras podem agrupar-se numa só. É tudo em volta do caso de Bárbara Dmitrievna e de Ivan Ivanovich. Ela encarnada e ele desencarnado. E então, vamos às perguntas. Quando desencarnamos, tendo levado uma vida bem conduzida, podemos acompanhar do mundo espiritual os entes queridos do mundo terreno? E essa ajuda, esse acompanhamento é proveitoso ou não? E a seguir, para acontecer este tipo de situação, de 2 almas, uma optar por reencarnar e outra optar por continuar mais algum tempo a fortalecer a sua preparação espiritual, para acontecer este caso de situação de encarnação ou não a cada um deles, que tipo de condições tinham eles para poderem optar por encarnar logo ou mais tarde? Ora bem, na medida que nos afastamos da animalidade primitiva, não é? Crescemos na verticalidade das virtudes ou na horizontalidade da inteligência. Quando nos conduzimos na verticalidade das virtudes, canalizamos o instinto sexual, que ainda é instinto, para situações nobres da vida e de elevação. E um pouco ao contrário, na horizontalidade, dedicamos um pouco na satisfação de nós mesmos. Por este motivo, imperativos há, às vezes, de necessidade, como se falou de manhã, de educação emotiva e disciplina afetiva, de se reencarnar de modo singular, por forma a até poder educar a emotividade, disciplinar a afetividade, conduzindo-a para fins nobres, e esta é a missão de muitos místicos e missionários, mas, na realidade, os objetos da nossa afeição, do nosso carinho, com certeza que nos continuam a conduzir e a acompanhar e a sustentar nas provas da vida. Sem dúvida que isto acontece. Eu lembro ainda um caso também que é pertinente para esta pergunta, que é, num caso de segundas núpcias, em que efetivamente a mulher ou o homem opta por casar. Como é que fica então o espírito viúvo que desencarnou? Ora, nós sabemos que se é um espírito esclarecido, pode concordar em amparar aquele casal novo, aqueles irmãos, sustentando-os e os amparando. Mas pode, por condições ainda de limitações próprias que todos temos, de possessividade, de ciúme, etc., não compreender. E nessa situação, então, é, digamos que, amparado por benfeitores espirituais que o resguardam, para mais tarde ser conduzido àquele lar na condição de filhos. Então, a lei divina, ela não é estanque. Ela é circunstancial para ser justa. Então, de acordo com essa justiça, com o nosso merecimento e necessidade, com certeza que teremos o amparo dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Acho que respondi. Penso que respondi. Eu já vou responder, eu vou só dizer uma graça.
casal que tinha desencarnado, o marido e a mulher encontraram-se do lado de lá. E diz o marido: olha, amor, vamos fazer aqui a nossa vida, E ela disse: não, alto lá. O compromisso entre nós, enquanto do lado de lá, era até à morte. Dizia: até que a morte vos separe. Portanto, o compromisso foi total e agora cada um de nós está livre para dar continuidade à sua vida. Bom, ele queria que continuasse a mulher a aquecer os pés do lado de lá. Mas ela disse: não, já chega, já chegou do lado de lá, não vamos continuar aqui deste lado. Ora bem, hoje houve dois aspectos muito interessantes, dois trabalhos que vamos unir aqui, que foi o da Paula e aqui uma expressão do Tito muito interessante, a respeito desta questão dos espíritos que desencarnam, não na esmagadora maioria como benfeitores, mas são os amores do nosso coração. E quando eles desencarnam e já têm condições de acessar aos compromissos assumidos, há casos em que se tornam tão generosos que vêm em auxílio dos seus obsessores e dos tiranos que maltrataram durante toda a vida, com amor e com carinho, para dar ânimo aos que ficaram para ir até ao fim. E Deus tem, nas múltiplas soluções da sua sabedoria, os mais diversos caminhos para ajudar os seus filhos. E quando os espíritos que desencarnam já têm méritos, é-lhes concedido, já têm méritos, porque souberam, reparem bem, um espírito que foi tiranizado, foi maltratado, humilhado deste lado, passa para o lado de lá e vai solicitar que lhe concedam a misericórdia de seguir os passos e amparar aqueles que ficaram do lado de cá, que a humilharam, o seu tirano. Estamos na presença de um espírito já acima da média. Não é verdade? Não estamos na presença de um espírito benfeitor, mas estamos já na presença de um espírito elevado, que vem face à minha própria pessoa, que vem porque esqueceu, perdoou. E é o perdão aqui, esquecimento total das ofensas, porque agora o que importa é o foco da questão, é auxiliar aquele ou aquela que ficaram na retaguarda e precisam da sua presença, do seu estímulo, do seu ânimo. O Raul Teixeira, isto é público, numa das palestras que aqui fez, diz que um dia estava, assim como nós aqui estamos, ele a fazer no palco, e vem entrar mãe e filho, em Espanha. Vem entrar mãe e filho ao fundo e vem dirigir-se para ele ao fim da palestra. E ele teve ali uma comoção momentânea, e o espírito, o benfeitor, o Camilo, disse-lhe: são teus afetos do passado muito queridos, mas que nesta vida não são para se encontrar. Não estabeleças laços do passado, porque é assim que está escrito. Estão a compreender? Muito bem. Hoje ouvimos aqui do caso do trabalho da Paula. O caso daqueles dois espíritos tem um nome muito esquisito, mas era a Maria e o João. Deram conta? Hã? Eu prefiro Maria e João. Toda a gente compreendeu, não era que era a Maria e o João. Mas que estava escrito no livro da vida, apesar de serem espíritos próximos, afins, mas por necessidades evolutivas de não se reencontrarem fisicamente na presente encarnação. É um compromisso. E depois vinha aqui o Tito, no trabalho dele, ele dizia assim: não, mas eu estou onde quer que esteja, na presença de alguma pessoa que não me seja afim, mas se eu estou agora na sua presença é porque tenho necessidade de refazer esses laços. Foi mais ou menos assim, não é? De refazer, de compreender, de tolerar e por aí adiante. Reconstruir o passado. Ou melhor, refazer o futuro sobre as cinzas do passado. O que acontece
é que muitas das vezes o que ocorre connosco, aos 30, aos 40, aos 50, aos 70, aos 80, encontramos-nos aqui, temos os nossos compromissos pessoais, familiares, afetivos, e naturalmente que quando não nos preparamos intimamente para a rotina, há desgaste. Nós chegamos a um certo ponto que olhamos para o companheiro ou para a companheira, mas porquê é que eu ando com este cavalheiro há tantos anos? Não é? Porquê é que eu o aturo? Então de manhã, quando acorda, se olha para o lado e vê todos penteados, ela apanha logo um susto com os olhos todos esbugalhados e quem sabe onde está. Não é? E faço esta pergunta: porquê é que eu aturo este cavalheiro durante tantos anos? Ou aturo... E se nós não sabemos refazer os afetos, saber por que estamos ali naquele momento e temos necessidade... Eu lembro aqui outra vez a questão do Tito, que é muito importante, a sua colocação, porque não refletimos com profundidade. Então, aos poucos, a rotina começa a quebrar os laços, aos poucos. E de repente, nós vemos chegar uma estrela lá ao fundo que mexe com o nosso coração. E dizer, pum, pum, pum. Como dizia um amigo meu, lançou-lhe a seta do cupido, sentou-se numa nuvem, olha, andai com cara de parvo pelo mundo. Então, reparem que ficamos logo tontos. E dizemos, ai não, esta é que é a minha alma gêmea. É com esta que eu quero viver, ou com esta. Desfaz todos os compromissos do matrimónio, desfaz todos os compromissos com os filhos e vai atrás da paixão. Esses laços são sinceros? São. Essas emoções são sinceras? São. Mas lembramos aqui o trabalho apresentado pela Paula e a afirmação da Maria e do João. Foi o João, não é, que disse à Maria. Por razões de necessidades espirituais. E muito bem, para onde é que nós devemos canalizar as nossas frustrações? Para a ação no bem, porque estamos ligados mentalmente aos espíritos superiores e às grandes realizações. É evidente que nós não vimos nas primeiras páginas dos jornais. Nem ninguém sabe da nossa existência, a não ser o livro da vida, onde nós escrevemos a letras de ouro aquilo que é o bem que nós fazemos. E de repente, nós estamos atolados em compromissos para o futuro. Dá para compreender? Então, aquela que foi a nossa entrada no corpo físico, os compromissos que trouxemos, ficaram, digamos que para segundo plano, porque o nosso coração, nós andamos agora sentados aí numa nuvem, atordoados com os olhos esbugalhados nas órbitas, porque nos tocou o cupido e a paixão. E todos os compromissos ficaram para trás. E há famílias que se destroem, há empresas que se destroem, há almas que chegam à penúria pela invigilância de 1, de 2 ou de 3 pessoas que estão envolvidas em todo este processo. Se não mesmo, muitas das vezes, crimes de natureza mediúnica e espiritual. Porque nós somos tão cobardes que não somos capazes de dizer à Maria, ó Maria, olha, o nosso compromisso chegou ao fim, paciência, e o que é que nós vamos fazer? Vamos ao médium XPTO, fazemos lá um negócio qualquer e dizemos assim, olha, passa a expressão, dá lá um apertozinho à Maria, a ver se ela se engasga com a sopa e se vai. E da mesma forma que nós estamos aqui a tratar, não acreditam nisto? É que, reparem, nós estamos a falar de faculdades mediúnicas que são neutras. Mas aquilo que nós queremos é usar as faculdades mediúnicas para fazer o bem. Mas há quem as use para fazer o mal. Compreendem? Então, é bem possível atormentar, se não mesmo liquidar à distância mediúnica e espiritualmente as outras criaturas. Por esta razão. Então, aqueles compromissos que nós trazíamos quando reencarnámos, ficaram todos no tinteiro, agravaram-se, porque
o nosso coração bateu forte porque vimos aproximar-se uma estrelinha. E porquê? Porque nós não estamos conscientes do qual é o nosso papel na vida. E falamos disto porque é uma situação muito grave e catastrófica na humanidade. E quando ouvimos falar da família, que é a base, a estrutura daquilo que fazemos, a nossa família não tem necessariamente que ser um casal. Pode ser mãe e filho, avó e filho e avó. Os compromissos com esta ou com aquela criatura. E há pessoas que nós sabemos o que seria dos homens se as esposas nos abandonassem todas. Andávamos aí malucos, a bater com a cabeça nas paredes, como se dizer, não sabíamos já enquanto andávamos. Compreendem? Temos estes compromissos uns com os outros. E fazemos digamos que esta viagenzinha pela gravidade da situação, aproveitando o trabalho dos nossos companheiros. Faça isto. E aos testemunhos de outros espíritos que nos chegam para nos alertarem sobre os nossos compromissos. Então, agarremos-nos à nossa cruz. Pode ser loira ou morena, Maria ou João, mas agarremos-nos para chegar vitoriosos ao outro lado da vida, e nessa altura então nós já não vamos fazer como a outra senhora que dizia, não, está aqui o nosso compromisso. Não, nós vamos pedir licença e à misericórdia divina para que nos permita acompanhar aqueles que de facto nos ajudaram a superar as nossas limitações. É pela gravidade da situação que nós fazemos esta abordagem. Pedindo desculpa aos nossos companheiros, porque de facto tivemos expressões muito, muito felizes no trabalho que apresentaram.